Todo mundo online? Sejam bem-vindos ao canal do professor Francisco Gabriel em mais uma edição da Quarentena Técnica. Hoje falaremos sobre orçamento de obras e etapas de orçamentação com a grande engenheira Paula Nunes. A Paula Nunes ela é especialista em engenharia de avaliação e perícias, tá? Engenheira civil e técnica de edificações, professora universitária, docente do curso de orçamento de obras e licitações de obras públicas, engenheira orçamentista, foi minha aluna ali no curso de especialização em perícias, né, do IBAP, ali pelo de Jorge. Seja muito bem-vinda, Paula. É um prazer tê-la aqui, hoje como colega, trazendo aqui essa abordagem sobre orçamento de obras tão importante, né? E agradeço a todos pela participação. É São João, Anarriê, e está todo mundo aqui querendo aprender um pouco mais sobre orçamento de obras. Paulinha, a palavra é sua agora. Muito obrigada, professor, pelo convite. É uma honra para mim estar participando desse projeto da Quarentena Técnica, que é uma oportunidade de trazer temas super relevantes aqui da engenharia, da arquitetura, diante desse momento que estamos vivendo. Então, se capacitar, estudar, agregar conhecimento é sempre bom. E aí eu trouxe para vocês, e antes de tudo, eu queria agradecer também pelo convite. É uma honra para mim. Como o professor falou, eu fui aluna dele na pós-graduação, então é muito gratificante para mim estar aqui agora como colega dele. Então é uma satisfação. E eu trouxe para vocês o tema orçamento de obras, principais etapas da orçamentação. Então vamos lá, vamos começar com conteúdo, né? Que é o que Paula, eu acho que cortou. Oi, Paula. Paula? Oi. Oi, de repente ela entrar com o celular e botar o áudio só no celular. Pronto. Você pode fazer isso, Paula? Sair e voltar de novo. Oi? Gente, tivemos um pequeno problema técnico, já estamos resolvendo. A professora Paula já está retornando para falar sobre orçamento de obras, né? Chegou. Voltei. Voltou. E aí, Tá ótimo. Pode botar a apresentação aí. Pronto, tá tudo ótimo. Pode seguir. Eu faço do início ou posso ir do jeito que hoje eu parei? Pronto. Então, pessoal, probleminhas técnicos, mas tudo bem, estamos de volta, né? Então, eu falei aqui um pouquinho da minha profissão, do que eu estou exercendo. E, assim, apesar de eu estar com essa carinha aqui de menina, de nova, eu já tenho quase 10 anos de experiência em orçamento de obras. Então, eu trabalho com orçamento de obras desde 2011. Então, são 9 anos de experiência. Inclusive, no meu Instagram, eu falo um pouquinho sobre isso, eu tenho conteúdo sobre isso. Então, por favor, se vocês quiserem mais conteúdo, se inscrevam, vão lá, visitem a página lá, que é o @inge.paulanunes, tá bom? Algumas pessoas já até conhecem, mas vale a pena ressaltar. Então, vamos lá.
principais etapas da orçamentação, né? Antes de a gente começar falando das etapas de orçamentação, eu queria exemplificar para vocês o seguinte: a diferença de orçamentação para orçamento. Por que no meu título não tem principais etapas do orçamento? Eu estou falando principais etapas da orçamentação. Por quê? Orçamentação é todo o processo que você faz, todas as etapas para chegar ao produto final, que é o orçamento de obras. Então, orçamento é o produto final. É depois de você fazer todas essas etapas que eu vou apresentar para vocês, vocês têm como conclusão o produto, que é o orçamento de obras. Tá certo? Então, essa é a diferença de orçamentação para orçamento. Por isso que o nosso título é Principais Etapas da Orçamentação, que é o passo a passo para se chegar ao orçamento de obras. Então, vamos lá. Aqui agora eu vou te dar um geral das etapas e eu vou exemplificar, explicar para vocês cada uma dessas etapas. Então, a gente tem a primeira, que é a visita técnica, depois a gente vai estudar a obra, depois a gente vai identificar os serviços. A etapa 4 é levantamento quantitativo. Quinto, é custos diretos. Depois eu vou explicar para vocês encargos sociais e trabalhistas. O sétimo, curva ABC. Inclusive, foi o tema de uma live minha hoje. Expliquei curva ABC. O oitavo é custos indiretos. O nono, o BDI, o famoso BDI. O 10º, preços de venda. O 11, cronograma. E, por último, a proposta de preço. Depois que a gente faz essas 12 etapas, é que a gente chega no orçamento de obras, tá certo? Então, essas 12 etapas são as 12 etapas da orçamentação, ok? A primeira etapa é a visita técnica. O que seria isso? É super importante que vocês visitem o local da obra. Vão avaliar o terreno, vão ver o que tem ao redor, quais são as facilidades que tem, quais são as dificuldades que você vai encontrar fazendo a obra naquele local. Então, você fazendo a visita, você tira as dúvidas, no caso, quando vocês forem fazer o orçamento. Depois, vocês podem colher dados importantes para o orçamento. Tudo tem que ser registrado, tudo tem que tirar foto. Tira foto de tudo, porque na hora que vocês forem fazer um orçamento, é naquelas fotos que vocês vão tirar as dúvidas. Inclusive, quando a gente está fazendo orçamento de reforma. Então, às vezes, você faz um orçamento de uma reforma e fica na dúvida, pô, será que aquela parede, o que é que tinha mesmo naquela parede? Então, assim, você tem que ter registros fotográficos para isso, para vocês tirarem essas dúvidas. E disponibilidade de materiais. Por quê? Deixa eu te falar o seguinte. Quando a gente está fazendo um orçamento de obras, a gente vai comprar materiais, não vai? E aí eu te digo, você precisa entender o que é que tem no seu entorno. Porque se tiver uma casa de materiais de construção perto de sua obra, você pode economizar no frete, você pode fazer um acordo com o dono da casa de materiais de construção, conseguir descontos, mas tudo isso você só vai saber quando você for no local da obra. Uma outra questão. Hoje, nem tanto. Aqui em Salvador, no caso, eu participei de uma obra em Lauro de Freitas. Então, Lauro de Freitas é uma cidade vizinha de Salvador. Hoje, a gente já tem um metrô, beleza. Mas quando eu participei da obra, a gente não tinha o metrô. E, para chegar na obra, os funcionários tinham que ter 2 ônibus para sair de Salvador e 2 ônibus para chegar na obra lá em Lauro. Então, o custo de transporte nessa obra era diferente. Não era apenas 2 ônibus ida e volta. Então, isso aí você só vai descobrir também quando você chegar lá no local e perceber as dificuldades que você pode encontrar ao seu redor, tá certo? Então, é super importante vocês irem ao local da obra. E aí, eu trouxe essas 2 fotos aqui. Lá no projeto, tá sugerindo, né? Tá dizendo que o terreno tá plano. Ok. Mas, assim, você pode se deparar com o terreno dessa primeira situação aqui, tudo plano, tudo limpo, já pronto para você fazer sua fundação, por exemplo. Ou você pode se deparar
com o terreno, sim, com vegetação, com construção. E aqui, reparem que vocês vão ter que fazer serviços diferentes. Na primeira foto, você já pode começar com sua fundação. Na segunda foto, você já vai ter que fazer levantamento de serviços preliminares. Você vai ter que fazer limpeza do terreno, você vai ter que fazer demolição de alvenaria, tudo isso. Mas será que isso vai estar no projeto arquitetônico? Acredito que não, né? Então, primeiro você tem que conhecer o local da obra e saber quais são as reais condições do terreno. Se o terreno está plano ou se você vai ter que nivelar, de acordo com o que você vai construir. Então, a primeira etapa é você ir ao local da obra, tá certo? Segunda etapa, estudo da obra. Então, você vai recolher, você vai juntar todos os projetos que o seu cliente tiver te oferecer. O ideal é você ter todos os projetos, desde a fundação até as instalações, até o detalhamento de piso, tudo. Então, seria isso. É o ideal, mas nem sempre é possível. Até porque, quando a gente está fazendo um orçamento para uma viabilidade de obra, o cliente não vai ter todos os projetos, ele vai ter os projetos básicos. Então, a partir desses projetos básicos, você vai fazer seu orçamento de obras. Então, é super importante que você tenha em mãos todos esses projetos. Se você não tiver todos os projetos para ter o levantamento quantitativo ideal, você vai ter que indicar isso numa fase futura, que vai ser na fase de proposta de preço. A proposta técnica, o que você vai apresentar para o cliente. Então, é importante você ter uma relação de todos os projetos que você utilizou, inclusive a revisão do projeto. Porque se o projeto está na revisão 2, é porque ele está diferente do projeto revisão 1. E se você fez o levantamento pelo projeto 1, você vai ter que fazer uma revisão de seu orçamento, porque não vai contemplar tudo, porque já teve revisão, já teve mudanças. Então, é importantíssimo você ter uma lista de projetos que você utilizou para fazer seu orçamento de obras. Diante de todos os projetos em mãos, você já começa a estudar a obra. Pô, peraí, qual é a fundação? A fundação vai ser rasa, vai ser profunda? O que é que eu vou precisar? O que é que eu vou executar? Você começa a estudar a sua obra a partir dos projetos que você tem. Então, você já visitou a obra, já começou a estudar os projetos, a gente vai começar identificando os serviços. Observem nessas fotos. A gente tem na primeira foto, a gente tem uma escavação, certo? Aqui provavelmente é um reservatório enterrado. Aqui na segunda foto, a gente tem uma fundação, um bloco de fundação. A fachada. No projeto de fachada, eu vou saber o que é que a gente vai executar na fachada. Se vai ser pastilha, se vai ser pintura. O que é que eu vou executar na fachada. E com isso eu vou saber o que é que eu vou levantar. Tá certo? A quarta foto, eu tenho uma parede de alvenaria. Então, eu vou fazer um levantamento de parede de alvenaria. Qual é a espessura dessa parede? Isso vai determinar minha composição de preço. Isso vai determinar quais são os insumos, quais são os materiais que eu vou utilizar. Mas na obra tem alvenaria, mas também tem drywall. O que é que eu vou utilizar? Quais são as placas de drywall que eu vou utilizar? Então, observem que a gente tem dois tipos de serviços já aí. A gente pode ter uma vedação com alvenaria, de blocos de cerâmico, ou a gente pode ter também divisórias de drywall. Então, a gente começa a identificar quais são os serviços que a gente vai executar. Ok? E a última foto é um exemplo de detalhamento de piso. Observe que no piso você tem uma tabeira, tem um detalhe, tem uma moldura no piso. Isso aí você também começa a identificar o que é que você vai levantar. Esse piso aí você não vai levantar totalmente o metro quadrado dele. Você vai ter que pegar esse detalhe também de tabeira. Então, observem que
O passo 3 é você identificar os serviços, começar a identificar quais são os serviços. E isso aí tem 1 milhão de opções, 1 milhão de combinações. Sua obra pode ter vários, diversos tipos de serviços. E uma obra nunca é igual à outra. Nunca é igual à outra. Você pode ter serviços semelhantes, mas exatamente igual não, porque o terreno pode ser diferente. Então, a fundação vai ser diferente, certo? Então, você tem que estudar a sua obra. Não adianta vir com receita de bolo. Não é assim. Orçamento de obra você tem que estudar. E a cada medida que você vai tendo um projeto novo, um orçamento novo, vão surgir serviços novos também para você começar a pesquisar como é que executa. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa e a gente fez uma laje pré-atendida. Nunca vi uma execução de laje pré-atendida. Então, a gente começa a ter serviços novos e vai acrescentando. A gente precisa estudar também os métodos construtivos de cada serviço. Tá bom? Então, vamos lá para a quarta etapa, que é o levantamento quantitativo. Então, a gente definiu os serviços. Então, agora a gente precisa saber a quantidade desses serviços. Então, quantos metros quadrados de alvenaria a gente vai ter? Entendeu? Isso é o levantamento quantitativo. A fundação, a gente vai ter que escavar, a gente vai ter que fazer forma, a gente vai ter que fazer armação, a gente vai ter que fazer concreto, vai ter que concretar. Depois a gente vai reaterrar. Então, a gente tem pelo menos 5 serviços na fundação. Pelo menos, tá? Desses 5 serviços, a gente tem que fazer o levantamento quantitativo de cada um deles. E aí, eu trouxe 3 dicas para vocês em relação ao levantamento quantitativo. O primeiro, memória de cálculo sempre. Sempre faça memória de cálculo do que você levantou, identificando qual foi a parede que você levantou, qual foi o bloco de fundação, tudo. Tenha um memorial de cálculo, tá? Até porque para você evitar retrabalho. Por que retrabalho? Como a gente estava conversando aqui, o projeto está lá na revisão 1, você está fazendo todo o levantamento quantitativo, só que o projeto modificou. Sempre modifica. Sempre tem alguma alteração. Então, assim, no levantamento quantitativo mudou, vamos dizer que tirou uma parede. Exemplo. Tirou uma parede. Na sua memória de cálculo, você não vai refazer um exemplo. Você vai identificar qual é a parede que foi retirada e vai tirar as medidas dela de lá. Certo? Você não vai refazer um levantamento completo. Então, isso é importante para você identificar. Para você entender no futuro também o seu raciocínio de levantamento. Porque na hora da execução, o seu orçamento vai ser muito requisitado. Você vai analisar novamente o seu orçamento. Então, é muito importante a memória de cálculo para você, no futuro, entender como foi que você levantou, o que é que você levantou, identificando todos os pontos, tá? E com isso, a segunda dica é eu tenho uma planilha. Por exemplo, geralmente eu levanto, eu tenho uma planilha de quantitativo, é uma planilha que eu ensino no curso, eu tenho um curso, né, de orçamento de obras, e aí no curso a gente faz o levantamento quantitativo com uma planilha. E nessa planilha eu coloco área, perímetro, faço todo o levantamento daqueles serviços, e eu vou distribuindo área, vou distribuindo qual é a área de permeabilização, tudo isso. Quando tem alguma modificação, eu modifico na planilha base, ou seja, na medida ali na base, e automaticamente já muda todas os quantitativos. Observe, a gente tem que buscar facilidade para nossa produção. Então, assim, eu não vou refazer um orçamento completo. Eu tenho uma planilha que eu coloco na nuvem para não perder. Enfim, você tem que ter a sua memória de cálculo. E a terceira dica é a mais importante de todas. Não, tudo bem, todas são importantes, tá bom. Mas essa terceira é o seguinte: determine critérios de medição. Por que eu estou falando isso? Determine critérios de medição. Quando você está lá fazendo o levantamento quantitativo, e aí você percebe que na sua obra vai ter piso de concreto,
Você vai levantar seu piso de concreto por metro quadrado ou metro cúbico? Me diga aí, qual é o certo? O que é que vocês acham? Você levanta piso de concreto por metro quadrado ou por metro cúbico? Você pode levantar pelos dois. Tudo vai diferenciar. O que vai diferenciar é a sua composição de preço. Então, no seu levantamento quantitativo, você tem que ter um critério de medição, identificar que seu piso de concreto você está levantando por metro quadrado, por exemplo, para que na sua composição você faça uma composição por metro quadrado também. Se você quiser fazer por metro cúbico, ok, mas defina isso. Não coloque uma coisa e depois na composição faça outra, porque isso vai dar problema, vai dar erro na hora do preço. Critério de medição. Outra dica também do critério de medição. Leitura do projeto. Quando você está fazendo um levantamento quantitativo, tente ler, tente fazer seu levantamento de cômodos, de paredes, de blocos de fundação, de tudo, sempre de cima, da esquerda para a direita. É porque eu estou aqui de um lado e vocês vão me ver de outro, mas tudo bem. Vocês levantam da esquerda para a direita e de cima para baixo. Criem essa regra, porque vai ser fácil de identificar o que é que você está levantando. Eu vou te dar outro exemplo. Vocês conhecem o Shopping Rio Mar, lá de Recife? É o mesmo estilo do Salvador Shopping. Mesmo estilo. É enorme esse shopping. Enorme. Você está em uma ponta, se você tem que fazer alguma coisa na outra ponta, você nem vai. Ou então você desce, vai para casa, ou então deixa para outro dia, às vezes você já está cansado e que nem vai. Então, observe, imagine fazer um orçamento desse shopping. Então, eu fiz um orçamento para a parte de drywall do Shopping Rio Mar. E olha, foi sufoco, viu? Porque, eu não sei se vocês têm... Assim, a construção de shopping é um pouquinho diferente. A parte interna do shopping é toda de drywall. Pelo menos o Shopping Rio Mar é assim, o Salvador Shopping também. Imagine fazer um levantamento quantitativo de drywall de todas essas paredes do shopping, do cinema, das lojas. Então, para não se perder, para você não ficar na dúvida se você levantou essa parede ou não levantou, identifique. Faça a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Porque se você, aqui em Salvador, por exemplo, você está aqui no levantamento, você começa pela Ri, né? Vamos dizer assim, e vai até a Riachuelo. 2 extremos, tá bom? Tem uma revisão no projeto. E essa revisão no projeto é lá na Riachuelo, lá nos últimos cômodos. Você vai ficar procurando essa modificação na sua planilha, no início da planilha ou lá no fundo? No fundo, porque você já sabe que todo o seu levantamento da Riachuelo está lá no final, porque você teve uma sequência, uma lógica no seu levantamento. Então, vamos agilizar, vamos encurtar nosso tempo, vamos deixar tudo o mais prático possível para a gente, porque orçamento é muito detalhes, é nos detalhes, a gente orça desde a alvenaria até a fechadura da porta. Então, são nos mínimos detalhes, tá certo? Então, a gente tem aqui essas 3 dicas no levantamento quantitativo. O 5º passo são os custos diretos. Então, a gente tem aqui o levantamento quantitativo, a gente tem a quantidade do serviço, tá faltando o quê? O preço unitário desse serviço, né? Então, com o levantamento quantitativo e o preço unitário, a gente tem os custos diretos. O que seriam esses custos diretos? São os serviços que a gente vai executar na obra. Eu brinco o seguinte, que são os serviços que ficam, que a gente consegue ver. Depois que a gente entrega a obra, são os serviços que o cliente vai ver. Então, é a parede, é o piso, a pavimentação. Então, isso são os custos diretos. Os custos indiretos é uma próxima etapa e eu vou dizer para vocês o que é que entra, tá certo? Então, para a gente ter o levantamento quantitativo e tem
para a gente montar esse preço unitário, eu digo o seguinte, esse preço unitário a gente não pode só falar, é R$70, é R$20. Não, pera ainda, por que que é R$70? Por que que é 20? Sabe como é que a gente justifica essa resposta? Com a composição de preços composição de preços unitários. Composição de preços unitários nada mais é do que a justificativa da sua resposta. Por que sua armação custa R$11,63 o quilo? Então, lembra daquele levantamento do piso de concreto que era por metro quadrado ou metro cúbico? Qual é o valor dele? Qual é o preço dele? O preço dele para metro quadrado é diferente para o preço para o metro cúbico. O metro cúbico é muito mais caro na composição. Por que é mais caro? Porque você vai multiplicar por uma quantidade menor, tá certo? Porque você vai estar em volume e não em área. Então, isso aqui, depois que a gente faz o levantamento quantitativo, a gente vai fazer as composições de preços unitários de todos os nossos serviços. Que é daqui que a gente vai saber quais são os materiais, quais são os equipamentos e quais são a mão de obra que a gente vai precisar na nossa obra. Aí aqui eu trouxe um exemplo de uma composição de preço. Se eu mexer aqui com o meu mouse, vocês conseguem ver? Conseguem? Consegue. Dá para ver. Pronto. Então, ótimo. Vamos lá. Aqui está o exemplo de uma composição de preço, tá? Esse modelo aqui pode variar. Mas o que é que sempre vem em uma composição de preço? O que é que você sempre tem que mostrar nessa composição de preço? O nome do serviço, ok? Qual é o serviço que você está compondo o preço? Nesse caso aqui, a armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA50 de 6,3 milímetros. Com montagem. Esse é o seu serviço, ok? Então, outro item que sempre tem que vir, gente, é simples, tá? Não pode esquecer a unidade de medida. Lembra lá na faculdade que se a gente respondesse a questão e não colocasse a unidade de medida, tinha professores que zeravam a nossa questão? Pois, eu não sei se o professor é assim. Não era tão maldoso assim, não. Pronto. A gente tirava uns pontinhos. Pronto. Por que tirava os pontinhos? Porque isso aqui é super importante, gente. Lembra o peso do concreto? Se a gente não sabe qual é a unidade de medida que a gente está compondo, como é que a gente vai multiplicar pelo levantamento quantitativo? Então, na composição de preço, a gente tem que indicar o serviço e tem que indicar a unidade de medida desse serviço. Porque essa composição de preço aqui é de uma unidade de medida desse serviço. Então, quanto custa uma unidade de medida de armação? Então, eu estou compondo o preço de 1 quilo de armação de pilar ou viga. Ok? Então, nessa primeira coluna tem os índices. Nessa primeira, os índices. Na segunda, a unidade de medida. E na terceira, os insumos. O que são insumos? São mão de obra e material que é necessário para executar a armação de pilar ou viga. Ok? Pode ter também equipamento. Nesse exemplo aqui não tem equipamentos, mas também pode ter equipamento. Pode ter a betoneira, pode ter o vibrador. Tudo isso são equipamentos que a gente precisa para executar alguns serviços. Ok? Mas aqui nesse caso a gente tem os insumos, ó. Para fazer essa armação de pilar ou viga, a gente precisa de ajudante, de armador, do aço e do arame. Então, a gente tem duas mãos de obras, 2 profissionais, e a gente tem 2 materiais. Aqui é a unidade de medida desse insumo, tá? A hora do ajudante, a hora do armador, o quilo do aço e o quilo do arame. O índice é o que eu preciso desse insumo para fazer 1 quilo de armação de pilar ou viga. Tá certo? O custo unitário é quanto custa 1 hora do ajudante, 1 hora do armador, quanto custa 1 quilo do aço e quanto custa 1 quilo do arame.
Aí eu multiplico o índice pelo custo unitário, acho o meu custo total, faço o somatório e acho 11,63, que é o valor de 1 quilo de armação de pilar ou viga. Tá certo? Então, é composição de preços unitários por isso, porque a gente monta o preço para uma unidade de medida desse serviço. E esse preço que eu vou multiplicar pelo meu levantamento quantitativo, tá certo? A partir daqui também, a gente começa a analisar quais são os insumos que a gente vai precisar para a obra e quais são os insumos que a gente vai precisar fazer cotação de preço, por exemplo, tá certo? Então, a gente já sabe que a gente vai cotar preço, por exemplo, talvez, do aço e do arame. Então, né, diante dessa composição aqui, fica só uma análise, uma observaçãozinha. Será que eu vou preferir 10% de desconto no aço ou eu vou querer o arame de graça? Raciocina aí que depois a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Eu queria salientar mais uma coisa aqui. Observem que esse aço aqui, eu vou precisar de 1,1 quilo do aço. Mas espera ainda, para fazer 1 quilo você precisa de no caso, para fazer 1 quilo da armação, você precisa de 1,1 quilo do aço. Por quê? Não seria 1 quilo também? Esses 10 aqui, ó, esses 10% a mais é a perda, é o percentual de perda. Então, no aço, às vezes na areia, você tem percentual de perda. Mas você tem que tomar cuidado com o seguinte, quando você vai levantar lá o seu aço, sua armação, fazer o levantamento quantitativo, se você pegar da tabela do seu projeto estrutural, às vezes o projetista já considerou a perda. Então, se lá ele já considerou a perda, nessa composição aqui não precisa você considerar também. Porque senão você vai estar considerando perda 2 vezes. Então, observa isso. Lembra daqueles critérios de medição, de levantamento? É daí também. Se já tem lá no projeto perda, na sua composição não precisa ter perda. Tá bom? Então, vamos lá. Fizemos aqui a composição de preço unitário. A gente tem que fazer essa composição para todos os serviços, ok? E aqui é o seguinte. Fazendo um resumo, composição de preço é o quê? Material, mais os equipamentos, mais a mão de obra com encargos. Todas as composições vão ter esses 3? Não, nem todas. Você pode ter composição com material e equipamento, você pode ter, material e mão de obra, você pode ter composição com mão de obra e equipamento, depende, mas pelo menos um desses tem que ter na composição, certo? Só que observe o seguinte, a mão de obra são com encargos. Vocês sabem o que é encargos? Vocês já ouviram, né, que já ouviram de algum empresário que o funcionário dele custa o dobro para ele. O valor do salário dele para o empresário não é aquele valor, é o dobro. E aí eu vou te dizer por que é o dobro. O dobro porque entra os encargos sociais e trabalhistas para a construtora. Estamos aqui falando sobre orçamento de obras, então você vai construir. Então você pode, dependendo da sua forma de contratação, você pode assinar a carteira de alguns funcionários. Então, você pode assinar a carteira de funcionário com o salário mínimo. Ele pode receber o salário mínimo, mas o custo para você não vai ser só o salário mínimo dele. Vai ser a hora base dele, mais os encargos sociais e trabalhistas que inclui aqui. Por isso que aquele patrão está dizendo que o custo para o teu funcionário é o dobro. Porque é a hora base mais os encargos. Então, o que seriam esses encargos? Temos os sociais e temos os encargos trabalhistas, tá bom? Os encargos sociais são os tributos que oferecem um benefício indireto ou a longo prazo para o funcionário.
Ou seja, ele nem percebe que ele que ele tem aquele benefício no dia a dia, ele não percebe. Aí entra o INSS, que no caso, o contratante tem que pagar, o FGTS, o PIS, salário educação. Tem alguns impostos que são obrigatórios, tá? Então, tem o SESI, o SENAI, que é o incentivo para a indústria que as empresas têm que pagar. São impostos que são encargos que são fixos, que você não tem por onde correr, você tem que pagar. E temos também os encargos trabalhistas, que são os tributos que oferecem um benefício direto ao colaborador. Então, ele sente esses encargos, esses tributos. Então, é o 13º, são as férias, a ausência remunerada, porque o sábado e domingo está todo mundo descansando, mas tem um pagamento. Você paga por esses momentos, por essa ausência remunerada. E tem licença maternidade, licença paternidade, que podem surgir durante a contratação. Então, por isso que o seu funcionário não custa somente a hora base dele. Ele custa a hora base mais os encargos sociais e trabalhistas, certo? Isso a gente tem que considerar no nosso orçamento. O custo do nosso homem-hora não é apenas aquela hora base. Se a gente tem a carteira assinada com o nosso funcionário, é a hora base mais os encargos, certo? Então, vamos lá para a 7ª etapa. Curva ABC. Por que eu faço a curva ABC? Porque depois que eu fiz toda a minha composição de preço, todas as minhas composições de preço, com minha mão de obra, com os encargos, com o material, com os equipamentos, o que eu vou precisar na obra, nos meus custos diretos, formei meu custo direto, a gente precisa classificar esses serviços, classificar esses insumos. E a gente tem 2 tipos de curva ABC. A gente tem curva ABC de insumo e de serviço. A gente classifica esses serviços com a curva ABC, por quê? Ela vai organizar os meus serviços em ordem do mais relevante, ou seja, o que impacta mais a minha obra, para o menos relevante. Curva ABC é isso. Eu vou chegar lá na minha planilha, vou selecionar os serviços e eu vou organizar esses serviços de ordem decrescente do que pesa mais, do que vou gastar mais, para o que eu vou gastar menos. Por que eu faço isso? Para eu definir quais são os serviços, quais são os insumos que eu vou demandar, que eu vou gastar energia para conseguir um desconto, alguma coisa gratuita, alguma coisa assim. Por quê? Na obra, a gente, por exemplo, vai comprar uma lixa, que é o exemplo que eu trouxe aqui, a lixa. Mas a gente também vai comprar o bloco cerâmico. Será que a lixa tem o mesmo peso do que o bloco cerâmico na nossa obra? Não sei. Eu não sei, eu tenho que fazer a curva ABC para definir quais são os serviços e quais são os insumos mais relevantes para a minha obra. Então, a curva ABC é eu classificar do maior para o menor em relação ao custo total os meus serviços ou os meus insumos. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma curva ABC de insumos, tá? Então, aqui, eu tinha a minha planilha de insumos, e aí eu classifiquei ela. Vamos aqui por partes. Ó, nessa coluna aqui de insumos, eu tenho todos os meus insumos dessa obra. É uma obra pequena, tá? Então, aqui eu tenho todos os insumos. Eu tenho a unidade de medida desses insumos, a quantidade, ou seja, o levantamento quantitativo, o custo unitário e o custo total. Até aqui é a minha planilha orçamentária, tá? Então, eu vou classificar esses insumos do maior para o menor. Então, eu já sei aqui agora que o azulejo é o meu insumo mais impactante. E a lixa é o que tá ok, beleza. Vou gastar 7,50. Mas é 7,50 diante de 8.806.
A próxima coluna é de porcentagem. O quanto esse custo total representa em relação ao custo da obra. Então, eu vou dividir esse custo total pelo total da obra e eu acho a porcentagem. Observe o seguinte, que o meu azulejo representa 31% desse serviço aqui, dessa obra. Olha o impacto, olha a relevância desse azulejo, tá certo? Nessa coluna aqui é o acumulado, então eu vou somar o da linha menos o anterior, né? Então, esse primeiro aqui não tem o anterior, então é ele mesmo. O segundo insumo é o pedreiro, então eu somo esse 31,98 mais os 18,49 e acho 50,47. E aí eu vou começar a falar para vocês por que é curva A, B e C. Isso aqui são as faixas. A faixa A representa 50% da nossa obra. Então, eu vou chegar aqui no acumulado e vou ver o que representa 50% da obra. A faixa B é o que representa 80%. E a faixa C é o que completa 100%. Então, isso aqui é um exemplo de uma curva ABC. Observem que desse 8.806, 2 insumos representam 50% da minha obra. Apenas 2 insumos. Diante desses todos aqui, 2 insumos representam 50%. Então, se na hora da minha composição, na hora da minha execução, eu conseguir um desconto bom aqui nesses 2 itens, vai impactar muito nesses 8.806, porque ele aqui representa 50%. Então, aí observem, eu vou preferir 10% de desconto no meu azulejo ou eu vou preferir uma lixa grátis? Eu vou preferir os 5% de desconto no azulejo. Porque 5% de desconto no azulejo vai impactar muito mais na minha obra do que esses 7,50 aqui de graça. Mas a oferta, você prefere um desconto ou um material de graça? Depende. Preciso analisar minha curva ABC para saber o que é que eu vou preferir. E você só consegue avaliar isso depois que você faz uma curva ABC. Que de cara talvez você preferisse um cimento gratuito. Cimento, a pessoa vai pensar, cimento, vou usar bastante. Mas não, eu vou preferir meu desconto no azulejo, certo? Então, essa é a curva ABC. É isso aqui que a gente faz depois que a gente monta o custo direto, ou seja, pega o levantamento quantitativo, multiplica pelo preço unitário, acha o custo direto da obra, a gente vai fazer a curva ABC para eu saber o que é que eu vou gastar minha energia para fazer cotação de preço. Para saber o que é que eu vou realmente preferir, se eu vou querer algo grátis ou se eu vou querer desconto. Onde é que eu vou querer desconto? O que é que eu vou realmente fazer cotação de preço? Eu não vou fazer cotação de preço de lixo. Eu tenho coisas mais importantes nesse orçamento para fazer do que ficar economizando 7,50. Beleza? Então, vamos lá para a próxima etapa, que são os custos indiretos. Porque aqui, ó, a obra, a gente tem os custos diretos, mas a gente tem os custos indiretos. Os custos diretos não seriam aqueles que a gente entrega para o cliente, que está lá, que a gente consegue ver, é a alvenaria, é a impermeabilização, é o que fica na obra para o cliente. Só que a gente tem custos durante a obra que não fica lá. Que a gente precisa executar para ter o melhor desempenho naquela obra. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de custos indiretos. Gente, eu vou dizer para vocês. Tem uma lista de mais de 100 itens possíveis para custos indiretos. Porque depende da sua obra, depende do que você vai executar. Talvez o seu canteiro pode ser um container, ou você pode fazer uma instalação provisória para ele. Essa instalação provisória pode ser de madeirite, mas pode ser de alvenaria também. Depende. Então, os custos indiretos variam. Mas, assim, a administração da obra tem que ter. Por quê?
Se vocês observarem, nos serviços você não encontra composição de preço que tenha engenheiro, que tenha o mestre de obras, que tenha o encarregado. Isso aí é a parte da administração da obra. Eles não fazem parte da execução do serviço. É na administração da obra. E a administração da obra entra nos custos indiretos, certo? A instalação de canteiro, o exemplo do container, da instalação provisória, os equipamentos, o andaime, que se você tiver no caso, uma construção de um prédio, você vai precisar de andaime. Uma grua. Será que seu prédio vai precisar de uma grua? Então, entra aqui nos custos indiretos. Você não vai ver grua lá no seu serviço. Mas se for necessário, você precisa colocar nos custos indiretos. Despesas correntes. O que são despesas correntes? Sua obra vai ter conta de energia. Sua obra vai ter conta de telefone. Sua obra vai ter segurança, câmeras. Isso são despesas correntes. Precisa ser levantado. E tem as taxas. É o alvará, é a RT, tudo isso que você tem que colocar nos seus custos indiretos. Que o cliente, na hora que você entregar a sua obra, o cliente não vai ver. Mas você vai ter os custos. Você vai ter que tirar de algum lugar. Então, de algum lugar que você tira é dos seus custos indiretos. Uma coisa que acontece muito é, às vezes, você usar o custo indireto, colocar uma porcentagem. O custo indireto vai representar 30% da minha obra. Gente, isso não existe. Faz um levantamento. Lembrando que isso aqui é uma estimativa, porque você não sabe o quanto é que sua conta de energia vai dar. Ok, você não sabe. Você vai estimar. Mas não coloca uma porcentagem em relação aos seus custos diretos, não. Faz uma planilha, coloca as possíveis, o que é que você está prevendo de administração, quantos meses vai ter de engenheiro, quantos meses de estagiários, quantos estagiários, se você vai precisar de um encarregado, se você vai precisar do mestre. Começa seu planejamento aqui. Porque isso aí vai definir o seu preço de venda, você vai definir seu preço de obra, entendeu? Então, você tem que colocar tudo mastigado. Orçamento de obras, quando a gente faz um orçamento de obras completo, são nos detalhes mesmo. Lembra que eu falei que a gente vai levantar a alvenaria, mas a gente também vai levantar a fechadura. Então, são nos mínimos detalhes, tá certo? A próxima etapa é o nosso famoso BDI. É o tabu. É o que todo mundo tem um pouquinho de dificuldade. Mas vamos lá aqui falar um pouquinho do BDI. O que seria o BDI, né? Bonificação de despesas indiretas. É o nosso BDI. É aqui que entra a porcentagem. É aqui que a gente tem uma porcentagem, certo? Aqui eu trouxe um BDI, um exemplo de BDI para obra particular, tá bom? A obra pública são outros 500. A obra pública é de acordo com o TCU, um acórdão do TCU, mas aqui eu trouxe um exemplo de um BDI, do que a gente considera no BDI em relação à obra particular, tá certo? O BDI seria os impostos que nossa empresa vai pagar para construir aquela obra. Então, e além disso, outras coisas também, mas aqui na primeira parte são os impostos. Observe o seguinte, a gente tem o COFINS, esses impostos aqui são obrigatórios, tá? Não tem por onde correr. Então, aqui são os que a gente realmente vai pagar. O COFINS é a contribuição para o financiamento de Seguridade Social. Ele financia a Seguridade Social. Atividade implementada pelo Sistema 5S, tá? Que é o SESC, SED, SENAC, SENAI, Senar e o Sebrae, tá bom? Então, o COFINS são 3%. Isso aí é definido pelo governo, então não tem por onde correr, você paga, tá bom? A gente tem o imposto PIS, que é o Programa de Integração Social, é o que financia o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores e Programa de Desenvolvimento Econômico, ok? É o PIS, é 0,65%.
A gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Esse ISS varia de acordo com o município, mas é super fácil de achar. De acordo com o seu município, você vai lá no Google, bota a prefeitura e coloca em ISS, você já acha qual é o ISS do seu município, tá certo? Você tem o CPRB, que corresponde à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Isso aqui são os impostos fixos. Esses impostos vocês têm que pagar, tá certo? Então, essas porcentagens aqui são fixas que tem que pagar. Só que a gente também inclui no BDI esses outros 3 custos aqui, ok? A gente tem os custos financeiros. Por quê? Por que tem aqui os custos financeiros? Custo financeiro é o seguinte: quando a gente faz uma obra, dependendo da forma que a gente vai ser contratada, que a gente vai executar, às vezes a gente executa para depois receber. Para a gente executar, a gente precisa ter dinheiro no bolso. Então, a gente tira do nosso para executar. Entenderam? Então, daqui a 45 dias que a gente tem um retorno desse dinheiro. Um exemplo, tá? Não é justo a gente não ter um retorno financeiro disso. Porque se a gente está tirando do nosso bolso, a gente está tirando de algum investimento nosso. Seja o colchão, que seja. A gente está tirando a disponibilidade dele para a gente. Para um aprimoramento na empresa, para pagar alguma despesa. A gente está tirando do nosso para executar aquela obra. Então, a gente considera uma porcentagem em cima desse valor que a gente tirou, para que a gente tenha um retorno financeiro disso, um custo financeiro disso, para que não seja, vamos dizer, injusto a gente tirar do nosso, deixar de render alguma coisa para a gente, ou então deixar de colocar esse dinheiro em alguma coisa em prol da empresa para executar a obra. Então, depois de 45 dias, a gente recebe aquele valor que a gente tirou do bolso, mais um pouquinho. Isso é o custo financeiro, certo? A gente tem a administração central. Essa administração central é se a gente tiver algum escritório central. Se a gente tiver o RH, se a gente tiver... O setor de orçamento da nossa empresa está lá na administração central. É o escritório. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: nossa construtora, nossa empresa, qual é o produto dela? Não é a obra? Então, como é que a gente vai pagar esse escritório central? Não é através da obra também? Não é daí que entra a receita da nossa empresa? Então, entra aqui a administração central, é um percentual para aquela obra pagar, para a gente pagar os nossos custos do escritório, que de algum lugar tem que vir. Então, essa é aqui que vem a receita para pagar o escritório central, tá certo? Então, a gente considera uma porcentagem. À medida que a gente tem várias obras, a gente vai diminuindo essa porcentagem, por quê? Porque a gente tem um custo fixo do escritório diluído em várias obras. Mas, se a gente tem poucas obras, esse percentual vai aumentando, porque é dessas poucas obras que a gente vai pagar todo o nosso custo no escritório, certo? Então, esse percentual aqui varia. E a gente tem os imprevistos e contingências que, em relação aos riscos, algo que pode acontecer, que a gente não conseguiu prever, por exemplo, essa pandemia. É um imprevisto. Então, a gente não tinha como prever que agora ia ter esse isolamento, que ia ter quarentena, que muitas obras foram paradas, outras voltaram agora. Então, isso são imprevistos. Apesar de estar parada a obra, se a gente tem funcionários nossos, a gente está pagando salário, entendeu? Então, imprevistos acontecem, então a gente considera aqui uma porcentagem aqui de imprevistos, tá bom? E depois vem o que interessa para a gente, o nosso lucro, o quanto a gente vai lucrar nessa obra. E aí, o que é que acontece?
o lucro varia, tá? De acordo com o que você considera aqui essa porcentagem. Geralmente varia de 8% a 12%. Mas ok, é dependendo dos seus critérios. Agora, uma coisa que eu quero salientar para vocês, tá? Esse lucro não é o seu salário, tá certo? Não entenda, se você for um engenheiro e vai executar a obra, esse seu salário está lá nos custos indiretos. Esse lucro é o lucro da sua empresa. É com esse lucro que você vai ter capital para chegar lá na próxima obra e ter dinheiro no bolso para executar e depois receber em 45 dias. É com esse lucro que você vai comprar equipamentos. É com esse lucro que você vai capacitar seus funcionários, certo? Então, entenda a diferença de lucro para seu salário como executor. Seu salário está lá nos custos indiretos, tá bom? É muito importante isso. E aqui tem a fórmula do BDI, que a gente coloca aqui administração central, custos financeiros, imprevistos e contingências, sobre os impostos mais o lucro. Aqui tem uma fórmula, tá? É só aplicar essa fórmula e você acha o valor percentual do BDI. Ok? Depois do BDI, aí que vem o caso. A gente já achou o custo direto, a gente já achou os custos indiretos, achou o imposto, os nossos impostos e o nosso lucro. Com todos esses 4 insumos aqui agora, é que a gente consegue ter um preço de venda. Observem que o meu preço de venda não é aquele valor do custo direto, não. Meu preço de venda é o custo direto mais o custo indireto, incidir meus impostos e ter meu lucro também. Então, é a junção desses elementos aqui. É o meu preço de venda. É esse valor que eu vou apresentar para o cliente, tá certo? É com todos esses valores inclusos. Isso é o meu preço de venda. Depois, a gente vai fazer o cronograma. Isso aqui já começa a parte de planejamento da obra. Só que, além de começar na parte de planejamento, por que está aqui no orçamento? Todo mundo quer saber quando começa e quando termina a obra. Qual é a previsão? Então, é com o cronograma que você faz isso. Ó, até porque, quando você está fazendo o cronograma físico e financeiro, você consegue planejar o que você vai estar executando em cada mês e o valor, o quanto você vai gastar em cada mês. Então, você consegue se programar e o cliente também consegue se programar. Então, por que a gente apresenta o cronograma no orçamento? Para começar esse planejamento e saber também a obra. Durante a ação, o que foi previsto já está sendo concluído lá? É isso aqui que começa com o cronograma. E todo cliente quer saber, gente. Todo cliente vai querer saber quando começa e principalmente quando é que vai terminar a sua obra. Então, o cronograma é começar o planejamento da obra. Nele encontram-se as fases e serviços, a duração e o custo unitário em cada mês, ou em cada período, depende do seu cronograma. O seu cronograma, se for uma obra pequena, pode ser quinzenal, pode ser por dia, então depende. O que é que a gente consegue fazer com o cronograma? Verificar o andamento dos serviços que foi planejado, planejar as compras de produtos e materiais, porque se eu sei que no mês seguinte eu vou executar a pintura, eu já sei que eu vou ter que comprar tinta. Eu sei que eu vou ter que comprar todos os materiais para pintura. Eu vou esperar chegar o momento de fazer a pintura para comprar? Não. Com o cronograma eu já sei que no mês que vem eu vou fazer isso, eu já vou providenciar o material. Para sempre ter frente de trabalho na minha obra. Não ter atrasos, ok? E controlar os gastos, porque é isso, a gente vai ver em cada mês, em cada período, o que é que foi previsto gastar e o que foi previsto executar. Ok? E por último, depois que a gente faz toda a parte de orçamentação, a gente elabora a proposta de preço. O que seria essa proposta de preço? É a sua apresentação. Não coloca só uma planilha para o cliente. Faz uma apresentação, faz uma proposta, organiza as informações,
diz o que é que você vai executar, identifica o contratante, identifica o contratado, faz o escopo dos serviços, isso é muito importante. Coloca lá a lista do que você previu executar, porque você precisa deixar claro para o cliente o que é que está incluso e o que não está incluso nesse orçamento, para ele saber o que é que ele pode cobrar para você. Prazos. Qual é o prazo? Qual é o prazo para execução da obra? Coloca na proposta de preço. Os valores de investimento, ou seja, aquele preço de venda que a gente achou, coloca aqui na proposta de preço. Formas de pagamento, como é que o cliente pode pagar para você? Vai ser aquela questão de medição, 15 dias depois da medição, quem é que vai fazer a medição? Tudo isso tem que estar amarrado, tudo isso tem que estar na proposta de preço, na sua apresentação. Validade da proposta, porque você está fazendo o seu orçamento agora em junho. Se o cliente, você coloca lá, validade da proposta é válido por 30 dias, 15 dias, é com você. Mas se o cliente aprovar a sua proposta somente lá em dezembro, ele já sabe que vai ter que fazer uma atualização. Por quê? Porque os preços dos seus materiais não vão ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Então, você tem que atualizar. Então, você coloca lá a validade da sua proposta. E aí, você coloca seus anexos. Você coloca a sua planilha, você coloca as suas composições, você coloca o seu cronograma. Tudo isso explicando para o cliente por que, que o seu valor para executar aquela obra é esse. Observe como você mostra uma seriedade, você mostra uma qualidade nos seus serviços a partir da sua apresentação de proposta de preço. Quando você entrega uma proposta de preço completa, ele vai se sentir muito mais seguro, mais confiante para te contratar, porque sabe que você estudou a obra e que você veio com embasamento técnico para apresentar, tá certo? E aí vem o orçamento completo e eficiente. Depois dessas 12 etapas, você tem o produto, que é o quê? Orçamento completo e eficiente. Obrigada, era isso que eu vim trazer para vocês. Aqui estão meus contatos, a gente vai abrir para dúvidas, mas aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais, meu e-mail, meu telefone. Eu queria fazer 2 convites aqui agora para vocês. O primeiro é o seguinte, tá rolando essa semana a série Orçamentos de Obras, que é melhor do que a Netflix, tá? É melhor estar assistindo minha série do que estar vendo Netflix. Então, está sendo lives às 17 horas essa semana, lá no meu Instagram, sobre as principais etapas da orçamentação. Aqui a gente viu as etapas também, só que lá a gente faz questões de concurso. Hoje a gente fez questão da CESP lá. Então, assim, depois eu ensinei sobre curva ABC, e depois a gente fez 2 questões da CESP sobre curva ABC, que a gente conseguiu facilmente responder depois da aula. Então, vai até sexta-feira essa série. Então, quem quiser participar, corre lá no meu Instagram, 17 horas a live, a série Orçamento de Obras melhor que Netflix, tá bom? E o segundo convite é um webinário gratuito, tá? Que vai acontecer no sábado, 10 horas da manhã, sobre os 10 principais erros na orçamentação e como evitá-los. Eu não vou apenas dizer para você, você erra nisso, nisso, nisso e aquilo. Eu vou indicar quais são os erros e como você pode evitá-los, tá certo? É um webinário gratuito. Aqui não vai ser no Instagram, porque no Instagram é apenas 1 hora. Então, eu preciso de mais tempo para apresentar esse tema para vocês. Então, sintam-se convidados. É gratuito, então não tem desculpa. É no sábado, então não tem trabalho. Então, eu espero todos. Tem um link, depois eu posso disponibilizar o link para inscrição, que aí, através dessa inscrição que eu vou mandar o link do webinário. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um resumo das 12 etapas. São muitas etapas, são muitos detalhes.
mas é um trabalho que quando você faz, quando você termina, é muito gratificante e é muito importante na hora da execução, porque quem faz o orçamento de obras sabe os detalhes todos da obra. Não tem pessoa que vai saber melhor o que é que tem em cada esquina da obra, a não ser quem estuda novamente, vai estudar mais a obra também, mas quem fez o orçamento sabe os detalhes da obra. Então, é sempre muito importante o orçamento, a orçamentação, todas as etapas a gente fazer com bastante cuidado, com bastante qualidade, com bastante atenção. Tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Foi maravilhosa a sua palestra. Obrigada. Vamos ter que dedicar mais tempo, né? Uma hora foi pouco. Né? Assim, eu considero que a orçamentação é o coração de qualquer empreendimento. Porque se você não tiver um planejamento adequado, um orçamento muito bem feito, né, você vai ter problema. E o orçamento ele é o coração, né, do centro administrativo de tudo que você vai fazer. Então, é importante conhecer, é importante saber onde é que se erra, né, para poder não cometer esse tipo de erro. Tá? Essa coisa do BDI, de onde é que eu coloco meu salário, meu lucro, é sempre motivo de confusão. Né? Eu já dei a disciplina de Civil 2 aqui na UFBA, e era um gargalo onde os alunos, às vezes, se perdiam. Né? Teve aqui vários comentários, Paulo, assim, parabenizando, né, pela didática, pelo excelente conteúdo, pela clareza, e um monte de perguntas aqui. Oi. Então vamos lá. Eu não consigo, eu não vejo, deixa eu abrir aqui o YouTube que eu quero ver essa galera. Eu separei aqui umas perguntas, mas antes, eu queria tirar uma dúvida de quem é iniciante nas redes sociais. O que é um webinário? O webinário é um tipo de uma palestra, certo? Não, é uma palestra. Como é um webinário, não é uma live, a gente não tem aquela questão da duração de 1 hora. Então, eu vou estar aqui apresentando, isso aqui que a gente está fazendo, só que o meu não vai ser no YouTube, a gente vai ser uma reunião, provavelmente no Zoom, como a mesma coisa que eu faço com o meu curso, a gente faz uma revisão, uma reunião no Zoom, e aí todo mundo entra no Zoom e eu vou apresentando. O bom é que eu consigo tirar as dúvidas na hora, sabe? No meu curso é a mesma coisa. Eu falo assim, não acumula não, tira na hora, porque são muitas etapas, são muitos detalhes. Então eu peço sempre para não acumular, porque no curso a gente está fazendo muito a prática mesmo. Então a gente faz o levantamento, a gente faz uma composição. Então se eu deixar para acumular as dúvidas, eu vou ter que voltar muita coisa. Entendi. Então, eu tenho a vontade para interromper a hora que for, e aí eu vou lá e tiro a dúvida. Então, o webinário é um pouquinho mais... Entendi. Se tiver um aluno nosso aqui, eu quero me aprofundar em orçamento, mais do que o conteúdo de uma palestra. A Paula Nunes oferece cursos, né, para se aprofundar, para conhecer mais, para ter uma maior expertise. Como é que é isso? Tem um curso, sim. Agora, com essa quarentena, meu curso está sendo ao vivo. Então, a gente vai ter próxima turma. Inclusive, quem participar do webinário vai ter condições especiais no próximo curso de orçamento. Então, você participando, você sendo inscrito no webinário, você vai ter uma promoção lá para você participar do próximo curso de orçamento de obras ao vivo. Eu chamo de final de semana com orçamento de obras. Por quê? Porque vai ser sábado e domingo, são 12 horas de curso sobre orçamento de obras. E a gente faz o passo a passo. Isso aqui que eu falei com vocês, esses passo a passo, esses 12 passo a passo, seria, assim, para fazer a prática aqui, a gente ia ter que virar à noite, porque seria no mínimo essas 12 horas. E aí a gente faz na prática essas etapas. São 12 horas e é 18... Eita, já disse a data. A data do curso vai ser 18 e 19 de julho. De julho. São 12 horas e eu entrego certificado, tem bônus, eu entrego, tem planilhas, essas planilhas orçamentárias, a planilha de quantitativo, tudo feito por mim, foi eu que elaborei, e eu disponibilizo durante o curso, e ensino como usar, porque não adianta a gente ter a ferramenta e não saber usar. Então, eu disponibilizo as planilhas, e aí eu ensino como faz. Além disso, eu tenho 2 bônus, que é o mapa de cotação
porque depois que a gente faz a composição, faz a curva, a gente não tem que fazer cotação de preço. Então, para fazer a cotação, a gente monta um mapa para estudar o que cada fornecedor está te entregando. E tem um bônus de diário de obras, tá certo? Então, é isso. O curso é bem completo, tem um feedback muito bom, mas a gente está sempre aprimorando, né? Então, eu espero sempre ter esses feedbacks para a gente ir melhorando. E quem quiser participar, quem tiver interesse de se aprofundar, lembrando que o orçamento de obras é importantíssimo para todas as profissões que envolvem construção, né? Seja engenharia, seja arquitetura, porque você precisa apresentar um preço eficiente, com qualidade, e você só consegue apresentar isso depois que você aprende orçamento de obras, porque senão fica muito raso, né, as suas justificativas. Então, quando você apresenta a sua proposta de preço, com todos esses itens que eu mostrei aqui para vocês, você passa a confiança, você passa uma notoriedade nesse assunto. Então, você se torna um diferencial na hora do seu cliente escolher quem é que vai executar a obra dele. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. E se inscreve onde, Paula? O webinário tem um link, eu posso te mandar o link para... Você pode colocar, professor, na caixa do chat? Eu vou te mandar aqui para você. Pronto, perfeito. Gente, não perco, hein? Melhor que Netflix. Gaste seu tempo aí adquirindo conhecimento. A quarentena é uma oportunidade da gente estar se aperfeiçoando, né? Longe daquela loucura do dia a dia. Tá? E a Paula é um excelente profissional aí da área de orçamento. E orçamento não é só para obra, né? É para a vida, para de casa. É para o dia a dia. Beleza. Ó, eu mandei o link do webinário para o senhor pelo WhatsApp. Mandei. Pronto, eu vou copiar aqui agora e vou disponibilizar. Quando a gente tiver... Pronto, Marcos. Quando a gente tiver a parte dos impostos, quando a gente tiver a parte de você conseguir identificar o que é custo direto e indireto dos seus serviços, por exemplo, a questão de você não misturar, o seu salário não ser o seu lucro, isso aí tudo não é só para orçamento de obras, né? Isso aí é para qualquer produto. Então, é super importante você aprender. Eu já dei cursos, professor, curso para economista, eu já dei curso para engenheiro engenheiro elétrico. Então, muitas pessoas se interessam, porque não é só a questão da obra, tem muitos assuntos envolvidos quando a gente fala de orçamento de obra. Certo. É verdade. Vamos para as perguntas, Paula? Vamos lá. Estou aqui. Até eu tenho pergunta. Né? Vamos lá. Ai, meu Jesus. Neilton Júnior, ele diz aqui, é necessário dizer a fonte de onde é determinado o valor, no caso, fornecedor? Não entendi. É necessário o quê? Dizer a fonte de onde é determinado o valor, no caso, fornecedor. Eu acho que é de onde é que... Talvez na planilha de composição, né? Onde tem um preço, colocar o fornecedor. Será que foi isso? Ó, quando você vai colocar o preço do material, você não precisa dizer de onde é que você vai comprar, não. Não precisa. Você precisa ter como para você. Quando você faz seu mapa de cotação, por exemplo, você vai ter pelo menos 3 fornecedores, certo? Vocês estão me escutando? Estou vendo. Certo. Então, por exemplo, quando você vai fazer sua cotação de preço, você faz cotação de preço com pelo menos 3 fornecedores, tá certo? Você não necessariamente tem que dizer onde é que você vai comprar o material. Isso aí você tem que ter interno. Você deixa internamente os contatos, as informações para comprar aquele material. Porque na hora de executar, você já vai saber onde é que você vai procurar, onde é que você vai comprar. E aí, outra dica, quando você faz cotação de preço, você não coloca, aí você cota com pelo menos 3, né? Você não, na hora do orçamento,
você não coloca nem o preço menor e nem o preço maior na hora do orçamento. Tem gente que acha que tem que colocar o preço menor, porque aí já diminui o preço mesmo, consegue ir o mais baixo possível, e tem gente que coloca o maior para margem de segurança. Não, isso não tem nada a ver. Coloca sempre o intermediário, porque o erro, a faixa de erro aqui vai ser bem menor. Porque quem garante para você que na hora de executar, você vai conseguir por esse preço mínimo? Você não sabe. Então, e é que se você colocar o preço maior, você pode perder uma concorrência por causa disso. Porque e tudo é concorrência, né? Você sempre vai concorrer com alguém. Em qualquer lugar, quando a gente vai comprar qualquer coisa, até mesmo coisa dentro de casa, você não compra na primeira loja. Você faz uma cotação, você pesquisa a preço. Então, o cliente é a mesma coisa. Então, você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Certo? Tem uma outra aqui, Ellen Castro. Poderia explicar a diferença entre fator M e BDI? Fator M? M de Maria. Eu não conheço o fator M. Eu não sei o que é. Sendo bem sincera. Ellen, eu vou dar uma pesquisada. Fala comigo lá no Instagram, que eu vou dar uma pesquisada e a gente baixa esse papo, porque de imediato eu não sei o que é fator M, tá? Eu posso identificar por outro nome, mas fator M eu não sei o que é, sendo bem sincera. Vamos lá, Vadson Lécio. Na composição do preço apresentado para pilares e vigas, foi descritos apenas um tipo de aço, 6.3. Porém, não seria comum o uso de um aço para estribos e outros para as armaduras longitudinais? Pronto, como é o nome dele? Vadson. Vadson, é o seguinte, ali é para armação de 6.3. Se você tiver armação para 8.0, é outra composição, certo? Se você tiver armação para 12.5, para 16, é outro tipo de composição. No lugar do aço CA50 6.3 na composição, vai entrar o aço que você vai precisar executar, tá certo? Por isso que lá só tem o aço 6.3, porque é a armação com aço 6.3 o nome do serviço, tá certo? Então, para cada bitola, você faz uma composição. Tem algumas composições que você encontra que, às vezes, faz uma variação. Na descrição do serviço, tem assim, armação com aço de 8 a 16. Um exemplo, tá? De cabeça, que eu não vou lembrar como é que vai estar exatamente. Então, ele coloca de 8 a 16 na descrição, mas não necessariamente vai colocar o aço de 8 a 16 dentro da composição. Ele coloca um intermediário dentro desse intervalo. Mas aí inclui toda a sua armação. Isso aí facilita, porque aí na hora você não precisa fazer tantas composições, você não precisa dividir tantos serviços. Só que aí também fica uma coisa mais genérica, né? Quando você divide por bitolas, você acha um valor mais específico e você consegue multiplicar mais precisamente. Bom? Ótimo. Cada caso é um caso. Tem aqui Arthur Passos. Professora, qual o seu critério para diferenciar a administração local da administração central? Vamos lá. A administração... Como é o nome dele? Deixa eu voltar aqui. É Arthur Passos. Arthur, seguinte. A administração central é o que tem lá no seu escritório. É o RH, é o financeiro, é o setor de orçamento. Se você quiser se especializar, ou então se você quiser ser um engenheiro orçamentista, você vai ficar lá no escritório fazendo seus orçamentos. Esse é a administração central, certo? Isso é a administração da obra. Então, por que ela está inclusa no BDI? Porque isso aqui, qual é o produto da sua empresa? Não é a obra? Então, a sua receita, de onde entra dinheiro para você pagar esses funcionários do escritório, são das suas obras. Então, você tem que ter um percentual nas suas obras para pagar esse escritório central, essa administração central,
A administração na obra é o engenheiro, é o mestre de obras, é o estagiário, é o encarregado, são os funcionários que você tem na obra e que não estão inclusos na sua composição. Porque se você observar nas composições, o que é que tem nas composições? Servente, pedreiro, são os funcionários envolvidos na execução do serviço. Mas você não tem só essas pessoas. Você tem a administração da obra, que é o quê? O gerente de contrato, é o engenheiro de campo. Então, essa é a diferença. Você tem a administração na obra, entenda a administração não de ser administrador, tá? A pessoa administradora, não. É a administração das pessoas que gerenciam aquela obra e tem as pessoas que gerenciam o seu escritório. Por isso, essa diferença. E a outra coisa é o seguinte, a administração da obra está nos custos indiretos e a administração central está no BDI. Então, são coisas diferentes. Beleza? Ótimo. Vamos lá, Vanessa Gomes. Gostaria de saber qual software a professora Paula utiliza para a elaboração dos orçamentos. Aí que tá. Vanessa, é o seguinte. É o pulo do gato aí. É complicado dizer aqui o que é que eu uso. Mas, ó, eu já trabalhei com Volare, eu já trabalhei com Arquimedes, já trabalhei com Ciecon, já trabalhei com... Eu nunca sei pronunciar, mas é o Touch, alguma coisa assim, não sei pronunciar. Já trabalhei com esses programas. Eu acho que você está me perguntando porque você está querendo sugestões do que usar. Seguinte, Vanessa, você consegue fazer um orçamento de obras com Excel, tá? Programas de orçamento são pagos. Não tem um programa, assim, gratuito bom. São pagos. Então, assim, se você quer se aprofundar nisso, quer estudar isso, quer fazer orçamento de obras, se você tiver um dinheiro bom, que dê para comprar o programa, ótimo. Veja os feedbacks, veja direitinho. Agora, se você dá uma segurada, ainda está começando, acha que não vale a pena agora investir em um software, vai com Excel. Excel é maravilhoso. Excel você consegue fazer tudo no Excel. O meu curso, eu não ensino nenhum programa. Eu ensino o Excel. Por que eu ensino no Excel? É a ferramenta que todo mundo tem. Então, eu não poderoso, né? E eu não quero que você saia do curso na dependência de comprar um programa. Eu quero que você saia do curso podendo fazer um orçamento de obras com o que você tem em casa. Então, a intenção é essa. Com Excel você consegue fazer tudo. Pode ser um pouquinho mais demorado? Pode, beleza, tudo bem. Mas se você não tiver esse dinheiro para fazer um investimento em um programa, não se preocupe. O Excel sana qualquer coisa. Dá para fazer o orçamento completo, viu? Não se preocupe. Tem uma coisa, Paulo, na palestra passada eu falei, já tenho falado isso em algumas quarentenas, a gente fez uma palestra aqui com o professor Bruno Contarini. Bruno Contarini foi o calculista do Niemeyer, né? Calculou Brasília, foi engenheiro da Ponte Rio Niterói. Quando ele esteve aqui há uns 5 anos atrás, ele tinha 85 anos de idade. E na palestra que ele deu aqui na UF, ele falou que com o advento de vários programas de cálculo, eles são importantes, mas a engenharia está dentro da nossa cabeça. A gente tem que ter muito cuidado no excesso de confiança de achar que o software vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Não adianta você usar um Primavera, um Volare, né, um bom pacote computacional para fazer um orçamento de obras, se você não tem ideia do que é uma orçamentação, dos parâmetros que está utilizando. Tá? Então, ele é uma ferramenta. E eu concordo contigo, o Excel, né, é uma ferramenta muito poderosa quando sabe se utilizar, e é uma ferramenta simples. Né? Gosto muito do Excel, uso muito ele. Eu acho que travou sua câmera, Paula. Você me ouve? Paula? Paula? Você travou. Entra de novo, Paula. Vou falar com ela aqui no WhatsApp.
Peraí, gente, vai embora não, hein? A Paula está voltando, ainda tem muita pergunta. Acho que deu algum problema aqui. É. Paula? Vixe, enquanto a Paula está tentando... Tentar contato com ela aí, Vinícius, tá? Eu vou falar aqui sobre o encerramento da quarentena técnica, né, que vai ser na sexta-feira agora, dia 26. Teremos uma palestra de encerramento com o professor Teatini, professor PhD, lá da Universidade de Brasília. Ele vai falar sobre o tema Cúpula da Câmara dos Deputados, um tributo a Joaquim Cardoso, um dos maiores calculistas do Brasil, e autor da maioria dos projetos no Oscar Niemeyer. O professor Teatini foi meu professor de mestrado lá na UNB, um dos melhores professores que eu já tive na minha vida, né? É uma pessoa muito segura do que fala, tem um amplo domínio sobre o tema, né, patologia, estruturas. Então, é uma palestra, gente, imperdível. Foi uma luta para conseguir um horário que o professor Teatini pudesse ministrar essa palestra. Ele é autor de um livro que já teve mais de 10 mil exemplares vendidos, né, Estrutura de Concreto Armado. Na sexta-feira eu vou fazer o sorteio, né, de uma edição desse livro e 2 normas NBR 612. Olha que beleza! E bom presente de São João, melhor do que a Netflix. Tá? Não perca, sexta-feira, às 7 horas, né, a palestra do professor Teatini. Eu não estou conseguindo mais contato aqui com a... Eu acho que ela vai entrar agora, a Paula. Tá? Eu acho que estou vendo aqui, ela vai tentar entrar aqui agora. Tá bom, gente? Então, não percam aí na sexta-feira, professor Teatini Clímaco. Entra lá no meu Instagram, @professor Francisco Gabriel. Tem muita novidade, tem muito tema. Né? Após a quarentena técnica, vamos continuar com palestras de cursos temáticos. Tá? Tem um monte de coisa bacana vindo aí. Então, se inscreve aí no canal do YouTube, tá? E se inscreve lá no meu Instagram também. Eu acho que a Paula está tentando aqui. Pronto. Segura aí, gente, que tem mais algumas perguntinhas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver alguma pergunta, escreve aí no chat, que a Paulinha já está entrando. Algum problema de comunicação. Pronto, está voltando. Pronto, está de volta. Oi, Paula. Oi. Está me ouvindo? Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que deu para fazer a palestra toda, né? Deus. Está de volta, gente. Vamos lá. Tem mais duas perguntas aqui, Paula. Brito Vieira Peritos. Me ouve? Uhum. Pronto, ele pergunta aqui. Brito Vieira Peritos. É Carmen? Oi. É Carmen? Oi, Carmen. É Carmen. Oi, Carmen. Oi, gente. É Carmen. Gente, Carmen é uma pessoa maravilhosa. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em Engenharias, né, de Avaliações de Perícias, lá que é um convênio do Instituto Brasileiro de Avaliação de Perícias, de IBAP, com a Unijorge, né, onde a Paula estudou, é onde eu dou aula lá de patologia de sistemas de investimento, perícias, orientação de TCC. Carmen é uma pessoa maravilhosa. Então, se você está querendo fazer uma pós aí na área de avaliações de perícia, uma dupla habilitação, né, avaliação imobiliária e perícia em construção civil, fale com a Carmen, procure lá o Unijorge, tá? O curso é muito, muito bom. Então, a Carmen pergunta aqui, um abraço, Carmen. Carmen pergunta aqui, como encontramos os índices para compor custos diretos? Custo direto? É. Carmen, uma honra estar aqui com você, viu? Muito obrigada pela presença. Estou com saudades, viu? É o seguinte, Carmen, aí os custos diretos, né, no caso você monta, o custo direto é o quê? O preço, o levantamento quantitativo é aquela quantidade
vezes o preço unitário do serviço. O preço unitário você encontra pelo quê? Pela composição de preço, certo? Então, você monta a composição de preço e aí você multiplica pela quantidade e acha o preço, o custo direto da sua obra. Então, você precisa fazer todas as composições de cada serviço e depois você multiplica pela quantidade e aí soma toda essa multiplicação e acha o custo direto, certo? Então, não é o valor daquele serviço não é aleatório. Você justifica a sua resposta com a composição de preço, tá certo? Ótimo, Carmen. Eu estou perguntando aqui se vão ter desconto. Aqui é igual o Ricardo Eletro, né? Fale com a Carmen. Ela resolve tudo. Né? Maravilhoso. Tem uma pergunta aqui do professor Francisco Gabriel. Olha só! Vamos lá, o que é que o professor quer saber? Ô, Paulo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre assim, uma situação bem específica do orçamento, que são aqueles equipamentos que têm uma demora na entrega, né? Que você tem que ter um planejamento prévio muito bem feito, como é a questão dos elevadores. Tá? Então, como é que a gente faz esse planejamento? Como é que a gente efetiva essa compra, né? Para que a gente não tenha problema de atraso e, com isso, atrase a obra. Pronto, boa pergunta, professor. Muito boa mesmo. Seguinte, os elevadores, ele não é um produto que você compra assim, na loja, eu quero esse e leva para a sua obra. Não é assim. Você tem que mandar para os fornecedores as dimensões, tem projeto, o fornecedor tem que fazer no caso, elaborar um projeto de elevador, tudo isso. Então, qual é o conselho? O que geralmente se faz? O elevador você não coloca logo no início, né? Óbvio, até porque você precisa fazer a estrutura, fazer a vedação. Mas você já começa a cotar desde o início. Você tem as dimensões, então você começou sua obra, já chama os fornecedores para uma reunião, apresenta as dimensões, apresenta a previsão de quando você quer colocar o elevador na sua obra. Então, você começa desde o início, justamente para ter esse planejamento, porque não é um produto que você encontra já pronto e coloca na sua obra. É fabricado. Então, você faz desde o início, e aí tem a negociação, né? Porque você vai negociar, e aí pronto, depois você contrata, você faz essa contratação logo no início da sua obra. E às vezes o elevador, você já instala ele antes no caso, vamos dizer assim, na metade. Se você já tiver toda a estrutura pronta para o elevador, você já pode instalar, porque ele pode servir como apoio para carregar material, para carregar pessoas, dependendo do peso, né? Porque você tem os outros elevadores, tem o elevador cremalheira também, que aí você já pode, às vezes você já pode tirar o elevador cremalheira da sua obra, porque geralmente você aluga, né? Esse equipamento, e aí você já utiliza o elevador da própria obra, claro, protegido, claro, para não ter arranhões, nem nada. Mas aí você também já pode, assim que já tiver pronta a estrutura para instalação, você já instala, que aí você já começa a economizar em outros pontos. Então, a negociação, a contratação de elevador, geralmente é logo no início da obra, da execução. Tá certo? Ótimo, Paula. Muito obrigado. Acho que tem uma pergunta, Sueli. Foi ótima, né, Paula? Aí você vai ter que voltar aqui, tá? Gente, só me chamar que eu volto. A quarentena técnica, ela encerra agora na sexta-feira, com a palestra aí do professor Teatini. Eu vou até colocar aqui na apresentação, né, a cara aí do professor Teatini, para vocês conhecerem, tá? E ela vai continuar. A gente terá outras atividades, né, após a quarentena técnica, com cursos e palestras, né, de áreas especializadas da construção civil, tá, e diversificadas, tá bom? E agradeço, Paulo, mais uma vez aí, pela sua disponibilidade, né? Quem quiser fazer o curso de orçamento, participar do webinário, olha aí o link, acessa lá o Instagram, né? Todo dia tem novidade lá, Paula Nunes, tá? Se inscreve lá no meu Instagram também, professor Francisco Gabriel, eu sempre colocando novidades.
e até a próxima edição da Quarentena Técnica. Um abraço, Paula, muito obrigado. Você que toda a sua juventude, sua alegria, dominando aí profundamente uma área tão importante da nossa engenharia e orçamentação de obras. Muito obrigada, eu que agradeço, professor. Agradeço todo mundo pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero todo mundo no sábado e espero todo mundo no curso do final de semana com orçamento de obras, tá certo? Tá bom. Nos encontramos no sábado, hein? Pronto, pode deixar. Eu espero. Esperando você lá.